Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje eu vou fazer a correção dos últimos exercícios que nós temos pendentes na apostila, né? Ficou faltando a gente corrigir alguns exercícios, alguns não, um exercício da página 72 e os exercícios da página 76. Eu vou tentar resolver eles aqui com calma com vocês e espero que não fique com dúvidas, ok? Então, na página 72, nós estávamos resolvendo este exercício aqui, que era o exercício 4, que era o exercício para a gente localizar os elementos na tabela periódica. E eu estava conversando com vocês da gente fazer o seguinte exemplo aqui, ó. O elemento Z, que é o primeiro que aparece, ele tem quantas camadas? Como que eu vou saber? Gente, conta quantas letras aparecem aqui, ó. Cada letra corresponde a uma camada. Camada K seria a primeira camada. A camada L corresponde à segunda camada. A camada M corresponde à terceira camada. E a camada N corresponde à quarta camada. Cada camada corresponde a uma linha da tabela periódica. Então tá aqui a primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha, quinta linha, sexta linha e sétima linha. Tá? Então, para esse primeiro elemento, eu tenho quantas camadas? 4 camadas. Significa que esse elemento ele tem que estar na quarta linha da tabela periódica. Então, 1, 2, 3, 4. Ele tem que estar nessa quarta linha aqui da tabela. Ok? Como que eu vou saber em que coluna da tabela periódica que ele está falando? Essa distribuição, ela ajuda muito a gente a descobrir quando são os elementos representativos. Na verdade, todos, mas aqui a gente vai estar trabalhando só com os representativos. Quais são os representativos? Grupo 1, grupo 2, que é essa segunda coluna. Aí pulo o meio da tabela, grupo 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Então aqui, ó, terminou em 1. A gente conversou na aula, tudo que for 1 e 2, significa então 1 é essa primeira coluna, 2 é essa coluna. Tudo que tiver mais do que 2, então eu tenho que somar 10 para saber qual é o grupo. Então, se terminar em 3, estou falando do grupo 13 aqui. Se tiver terminado em 5, estou falando do grupo 15. E assim por diante. Então, aqui terminou em 1. Então, voltando. K, L, M e N. Então, tem 4 camadas. É um elemento que tem que estar na quarta linha. E ele terminou com 1 elétron na última camada. Então, ele corresponde aqui à primeira coluna. De novo, no próximo aqui, ó. K, L, M, N, O. Então, eu estou falando de um elemento que tem que ter 5 camadas. Então, se aqui estava na quarta, quinta camada, corresponde à quinta linha, está aqui. Ele terminou em 4, ok? Como eu falei, tudo que tiver mais que 2, eu tenho que somar 14. Então, 1, 2, pula, 13, 14. Ele tem que estar aqui nesta coluna aqui embaixo. Beleza? O X está aqui. 1, 2, 3 camadas. 2, 3 camadas. Então, K, L, M. Então, 1, 2, 3 linhas. Terminou em 5. Então, 5, vou somar mais 10, vai para 15. 1, 2, 13, 14, 15. 15, terceira linha. Ele tem que aparecer aqui, ó. Ok? O W, 1, 2, 3, 4. Então, 1, 2, 3, 4 linhas na tabela. Terminou em 8. Eu tenho que somar mais 10. Então, seria o grupo 18, que é a família dos metais, dos gases nobres, perdão. Ele tem que aparecer aqui. Ok? O V, 1, 2 camadas. Então, tem que estar 1, 2 linhas. Terminou em 7. Então, você soma mais 10. Então, o grupo 17, ele tem que aparecer exatamente aqui, ó. Gente, se vocês estiverem com dúvida, olhem na tabela periódica de vocês. Aqui em cima tem os números dos grupos, para você saber onde que é 1, o 2, o 3, até chegar no 18, tá bom? A letra U, então, também tem 2 camadas, K e L, significa que ele tá na segunda linha da tabela periódica. Aqui, L2, então
1, 2. Ok? A letra T só tem a camada K. Então, camada K significa só a primeira linha da tabela periódica. Na primeira linha só tem 2 elementos. Ou esse, ou você trabalha a sua tabela periódica toda, esse daqui. Como ele termina em 2, ok? Então, é esse de cá. Esse é o 1, esse aqui é o 2. Letra S. Terminamos, temos o K e o L. Ou seja, de novo, segunda linha da tabela periódica. Primeira, segunda. Ele terminou em 3, então eu tenho que somar 10. Então, vai aparecer aqui. Por último, o R. 1, 2, 3, 4, 5, 6 camadas. Então, são 6 linhas na tabela periódica. 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas da tabela periódica. Terminou em 6, então eu tenho que somar mais 10. Então, grupo 1, grupo 2, 13, 14, 15, 16. É nesta coluna aqui, na sexta linha. Então, aparece o R aqui. Ok? Então, espero que vocês tenham entendido. O número de camadas corresponde ao número de linha da tabela periódica. A coluna, eu tenho que olhar no último, a distribuição eletrônica da última camada para descobrir em qual coluna da tabela periódica que nós estamos falando. Okay? Agora, pulando para a página 76, porque as outras nós já resolvemos, na página 76 nós vamos continuar lá no exercício 6. Então tá lá, assinale a alternativa correta. Átomos de um elemento químico, eles formam cátions quando? Gente, tomem cuidado com esse exercício, ok? Leiam sempre eles por inteiro, porque senão vocês vão errar por besteira. Tá aqui. Em letra A, eles perdem elétrons do núcleo, eles perdem elétrons na eletrosfera, eles têm prótons e nêutrons no núcleo, eles perdem prótons à eletrosfera ou eles estão eletricamente neutros. Se você associar a palavra cátion simplesmente ao fato de perder, tem 3 alternativas que poderiam ser. Eles perdem aqui na A, na B e na D. Tá? Então, o que eles perdem? Então, para se tornar um cátion, eles têm que perder elétrons. Ótimo. Lembrei disso, professor. Então, você já eliminou a E, a D e a C. Você ficou em dúvida entre a E e a B. O que você não pode esquecer? Aonde os elétrons estão localizados em um átomo, tá? Os elétrons, eles estão localizados na eletrosfera, ok? No núcleo de um átomo, eu só tenho prótons e nêutrons. Um átomo, ele vai perder sempre elétrons. Os elétrons, eles se encontram na eletrosfera. Então, eu vou lá e marco a alternativa B de bola, ok? Aqui, exercício 7. Há 100 anos foi anunciado ao mundo inteiro a descoberta do elétron, que provocou uma verdadeira revolução na ciência. Essa descoberta proporcionou à humanidade, mais tarde, a fabricação de aparelhos eletrônicos que utilizavam inúmeras fiações de cobre. A alternativa que indica corretamente o número de elétrons contido na espécie química cobre 2+, é. Então, gente, fiquem atentos mais uma vez. Pensa bem, o que significa esse símbolo aqui de 2+, e o que significa esse 29? O 29 é o número atômico desse átomo, ok? Ele é semelhante ao número de prótons. Nós conversamos na aula e nós vimos que o número de prótons ele é igual ao número de elétrons. Então, a quantidade de cargas positivas é igual à quantidade de cargas negativas. Se aqui tem 29 prótons, também tem que ter 29 elétrons. Beleza? Só que o que significa esse 2+ aqui em cima? Esse 2+, ele indica que esse átomo perdeu 2 elétrons. Ok? Então, se ele deveria ter 29, se eu tampasse aqui com
o cursor. Se tivesse só o 29, você sabe que é um átomo eletricamente neutro e que a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Com esse 2 mais aqui, significa que ele perdeu 2 elétrons. Então, ao invés de ter 29, ele vai ter quantos? Se ele perde 2? 27. Tá bom? No exercício 8, tá lá. Para resolver o exercício 8, gente, vocês vão precisar do auxílio de uma tabela periódica para poder relembrar aí aonde está cada elemento na tabela. Então tá lá. O espetáculo de cores, que é visualizado quando fogos de artifício são detonados, deve-se à presença de elementos químicos adicionados à pólvora. Por exemplo, a cor amarela é devido ao sódio, a vermelha ao estrôncio e ao cálcio, o azul ao cobre e o verde ao bário, e a violeta ao potássio. Sobre os elementos químicos mencionados no texto, é correto afirmar. Então, para responder esse exercício, você vai precisar de duas coisas. De uma tabela periódica. 2, de lembrar o nome das famílias na tabela periódica. Ok? Nesse caso, a gente vai estar trabalhando apenas com as duas primeiras colunas da tabela periódica. Professor, como que chama a primeira coluna? A primeira coluna é família dos metais alcalinos. A segunda é a família dos metais alcalinos terrosos, ok? Então, você tem que olhar lá na tabela periódica e encontrar os elementos aqui. Na letra A, o sódio e o cálcio são metais alcalinos? O sódio, sim, ele é um metal alcalino. Se você olhar na tabela periódica, ele está na primeira coluna. Mas o cálcio, ele está na segunda coluna. Então, não pode ser os dois metais alcalinos. Na segunda, o estrôncio e o bário são metais alcalinos terrosos. Se você for olhar na tabela periódica, os dois estão na mesma coluna? Sim. Então, essa aqui é a alternativa que eu quero. Ok? No exercício 9, tá lá. O segundo elemento mais abundante em massa na crosta terrestre, ele possui a seguinte configuração eletrônica no estado fundamental. Primeiro nível completo, segundo nível completo, o terceiro nível ele tem 4 elétrons. Como assim? Se você fizesse a distribuição, ou melhor, quantas camadas ele tem? Uma, nível e camada são sinônimos, tá? 2, 3 camadas. Então você vai pegar a sua tabela periódica, vai lá. Se ele tem 3 camadas, ele tem que estar em qual linha da tabela periódica? Ele tem que estar na terceira linha da tabela periódica, não é isso? Igualzinho a gente fez para o exercício da página 72. Igualzinho. Então, uma, duas, 3 camadas, ele tem que estar na terceira linha da tabela periódica. Aonde? Em qual coluna? Eu falei para vocês, olha sempre o último nível. No último nível, deu quantos elétrons? 4. Então, você soma mais 10. Qual é a coluna que eu estou falando? Eu estou falando da coluna 14. Então, tem que ser um elemento que tem que estar na terceira linha, na coluna 14. Se você seguir essa linha de raciocínio lá na tabela periódica, você vai ver que você vai cair exatamente no elemento silício. Ok? Então, sempre com a tabela na mão, você vai resolvendo esses exercícios para visualizar as respostas. Tá bom? 10. O cálcio, é um importante elemento na constituição óssea dos elementos, constituição óssea dos seres vivos. Com relação ao cálcio, pode-se afirmar que o seu átomo apresenta. Então, ó, dá para fazer, gente, a linha de raciocínio inverso aqui, ó. Se você tiver com a tabela periódica na mão, olha em qual linha da tabela periódica que o cálcio está. Então você observou lá que o cálcio está na quarta linha da tabela periódica. Se ele está na quarta linha, significa que ele tem quantas camadas? Eu estou fazendo a linha de raciocínio inverso agora. Então, se ele está na quarta linha, significa que ele tem que ter
4 camadas, ok? Então, se você sabe disso, você já elimina a B e a C. Em qual coluna da tabela periódica que o cálcio está? Ele está na segunda coluna. Se ele está na segunda coluna, significa que ele tem que ter quantos elétrons na última camada? 2. Então, olha só a alternativa aqui, ó, D de dado. Ele tem 4 camadas eletrônicas, 2 elétrons na última camada. E se ele está na segunda coluna, qual que é o nome da segunda coluna? Grupo dos metais alcalinos terrosos. Tá? E por último, tá aqui, exercício 11. O tântalo, elemento químico empregado na fabricação de peso de balança, ferramentas de corte, faz parte da lista de elementos raros encontrados no nosso planeta. A respeito desse elemento, assinale a afirmativa correta. Então, localize o tântalo na tabela periódica. Professor, tem alguma dica nesse exercício? Nenhuma. Então, você tem que pegar uma tabela periódica e localizar este elemento lá na tabela periódica. Eu já localizei ele. Quando vocês estiverem com a tabela em mãos, vocês observem na sexta linha, no grupo 5. Ok? Então, quando vocês abrirem lá no grupo 5, vocês vão perceber que o tântalo, ele é um elemento de transição, ok? Então, isso já te dá uma dica. Alternativa C, é um elemento de transição externa. Professor, mas como que eu vou saber se as propriedades dele são similares às do nióbio? A gente já viu em aula, todos os elementos que estão na mesma coluna, eles têm propriedades químicas semelhantes. E se você olhar então na tabela periódica, o nióbio ele está na parte de cima do tântalo. Ok? Então a alternativa correta seria a alternativa C de casa. Assim, nós finalizamos os exercícios. Espero que não tenha restado dúvidas. Gente, se tiverem ficado com dúvidas, vocês têm o meu número, vocês podem mandar mensagem, ok? Não fiquem com dúvidas. Tenham um ótimo dia e se cuidem, ok?